Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos desmistificar o tema direito de titulares e o peticionamento do titular de dados. A LGPD foi criada para que as pessoas possam ter maior controle sobre como seus dados pessoais são tratados e para estabelecer as regras quanto ao tratamento de tais dados por organizações públicas e/ou privadas. Isso porque existem sérios riscos para o titular quando há tratamento ilícito de dados pessoais, como, por exemplo, vazamento de dados, perda ou alteração desses dados, monitoramento do seu comportamento, prejuízos econômicos, restrição de acesso a bens e serviços, violação à intimidade, fraudes que afetem a sua identidade, entre outros. Assim, para evitar essas situações e trazer segurança jurídica, a lei foi desenvolvida e trouxe diretrizes para regular esse tratamento de dados pessoais. Uma das diretrizes é que o titular dos dados deve ser sempre informado, conforme disposto no artigo 9º, a respeito dos seus dados. Mas informado sobre o quê? Essa é a grande pergunta. O titular deve ser informado não apenas sobre quais dados são tratados, mas também com que finalidade, qual hipótese legal utilizada, quem é o responsável, sobre quais são os seus direitos e qual o canal de comunicação disponibilizado pela empresa, de forma acessível e transparente para permitir que ele, pessoa natural, exerça os seus direitos. A lei destina um capítulo inteiro para os direitos dos titulares, exatamente porque observar esses direitos é fundamental, tanto no processo de adequação da empresa à LGPD, como em eventual demanda contenciosa por parte do titular desse dado que sofreu alguma violação aos seus direitos. Vamos partir para a análise dos direitos inseridos no artigo 18 da lei. Os incisos 1 e 2 dispõem sobre o direito do titular saber se a empresa tem seus dados pessoais, para que os utiliza e de ter acesso a essas informações. O inciso 3º trata sobre o direito de correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. O inciso 4º trata da anonimização, bloqueio ou eliminação. Sobre a anonimização, podemos dizer que se trata de uma técnica que permite ao titular requerer que os dados pessoais que o identificavam, direta ou indiretamente, não mais se relacionassem com a pessoa do titular. Assim, as informações vão permanecer na posse do agente de tratamento. Elas não são eliminadas. Contudo, não permitem mais a identificação de seu titular. Consequentemente, não são mais classificados como dados pessoais. Por exemplo, usar a anonimização para construir pesquisas e obter dados estatísticos que auxiliam empresas de direito público ou privado em suas decisões de negócio. Sobre o bloqueio, significa dizer que se trata da suspensão temporária de qualquer tratamento desses dados desnecessários, excessivos ou em desconformidade com a lei. E em relação à eliminação, por exemplo, o titular pode solicitar que a empresa elimine seus dados que forem excessivos, desnecessários ou tratados em desconformidade com a LGPD, se o uso for exclusivamente para envio de anúncios publicitários. O inciso 6 trata do direito do titular solicitar a eliminação dos dados pessoais na hipótese legal de consentimento, sem necessidade de explicação, quando não está sujeito a nenhum período de retenção e não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 16, como cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, estudo por órgãos de pesquisa, entre outros. O inciso 5º traz o direito do titular à portabilidade de seus dados para outro fornecedor de produto ou serviço. No inciso 9, estamos tratando do direito de revogar o consentimento quando a base legal do tratamento de dados pessoais for essa, e esse requerimento deve ser gratuito e por meio de fácil acesso, permanecendo válidos os tratamentos realizados anteriormente. Nos incisos 7 e 8, o titular tem o direito de ser informado tanto sobre quem o controlador compartilha seus dados, como sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e saber quais serão as consequências.
Seguindo com os direitos dos titulares, cabe mencionar que o artigo 20 ainda traz a possibilidade do titular solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado que afete seus interesses. Por exemplo, o titular envia a documentação e o sistema utilizado pela companhia aérea decide não fornecer um reembolso referente a determinada viagem cancelada por entender que as informações são insuficientes ou o caso não permite o fornecimento do crédito. Nessa hipótese, por ter sido decisão unicamente da máquina, o cliente pode requerer a revisão dessa decisão. Também, segundo o parágrafo 2º do artigo 18, o titular tem o direito de requisitar que a empresa não realize o tratamento com fundamento em uma das hipóteses de dispensa de consentimento e que este esteja em desconformidade com a LGPD. Assim, para dar cumprimento aos direitos dos titulares de dados, é exigido pela ANPD que a empresa crie e divulgue um canal de comunicação de fácil acesso para atender essa demanda dos titulares. As empresas vêm criando e-mails específicos para isso com o contato do encarregado. Quando a empresa tem site, coloca também lá o e-mail de contato do encarregado e, às vezes, coloca também formulário. O ideal para demonstrar boas práticas é a empresa disponibilizar esse canal nos mesmos meios em que fornece os produtos e serviços. Afinal, faz absoluto sentido. Além disso, as empresas também devem possuir meios internos de viabilizar o cumprimento desses direitos solicitados pelos titulares, que devem constar na política de privacidade e proteção de dados, bem como a menção a esses direitos dos titulares de dados. E como os titulares de dados pessoais podem exercer esses direitos? Essa é uma excelente pergunta. O titular de dados, ou seu representante legal constituído, deve fazer um requerimento expresso direto ao controlador, que é o responsável pelo tratamento dos dados pessoais, por meio do canal de comunicação divulgado publicamente pela empresa. É aconselhável, portanto, que o titular apresente à empresa as informações que tiver relação com o que foi solicitado, caso haja, por exemplo, dados do atendimento, número de protocolo, orientações recebidas, e-mails, print de aplicativos de mensagem, notícia de jornal, entre outras provas, e a empresa pode prontamente atender às solicitações feitas. Contudo, caso a solicitação não tenha sido atendida ou a solução dada não tenha sido efetiva conforme a necessidade do titular de dados, ele deve buscar a ANPD apresentando uma petição, juntando prova da situação ocorrida e da tentativa de solução anterior, junto à empresa, e será analisado pela ANPD. Devemos lembrar ainda que o organismo de defesa do consumidor também poderão ser acionados pelo titular de dados pessoais caso se trate de uma relação de consumo, conforme previsto na própria LGPD. Gostou do vídeo? Curte aí, inscreva-se no nosso canal e conte conosco para continuar desmistificando a LGPD. Te espero no próximo vídeo. Até lá!